Como cocriar a sua realidade de uma forma prática. E é sobre isso que a gente vai falar hoje com o Pedro. O Pedro já participou aqui das lives do Cosmicamente, participou da primeira temporada, e ele trouxe conceitos incríveis pra gente, que quebra paradigmas, e hoje é o que a gente vai fazer novamente. Eu vou convidar ele aqui para nossa live e a gente trocar essa ideia. Oi, Aê! Adriano. E aí, beleza? Beleza, você? Beleza, graças a Deus. Cara, não tava aparecendo seu perfil aqui pra mim. Pois é, eu pedi pra entrar, mas parece que não deu certo. Aí, tipo, não autorizou, sei lá o que que rolou aí. E, Aham. e aí eu mandei de novo, aí foi agora. E aí, galera, estamos aqui com o Pedro novamente, participando aí da segunda temporada do Cosmicamente, né? Gratidão de novo aí, cara, por você aceitar esse convite. É muito bom ter você aqui. Que Porque você agradeço. traz um assunto que quebra paradigmas, né? Tipo, de uma forma assim que quebra o paradigma da Aham. coisa de limpar crenças e coisas nesse sentido, né? Sim, sim. E acho que é esse tipo de assunto que faz a pessoa quebrar a cabeça, né? E tá É, aqui com a gente. E, ó, estão até comentando aqui que estavam vendo a nossa live, nossa primeira live. o pessoal gostou. Nossa, o pessoal gostou bastante, comentaram bastante lá no YouTube. Eu não sei se você chegou a ver, né? No Mas YouTube eu não assisti. então lá eu deixei lá também, e aí teve alguns Aham. comentários lá, uma galera que já te conhece e gosta de você. Legal. Teve bastante visualizações também, né? Aham. Acho que o pessoal gostou bastante. E, cara, pode ser que você não acredite nisso, mas acho que foi uma coincidência. Na primeira temporada, você foi o quarto episódio, e na segunda você Aham. está sendo o quarto episódio de novo. Olha só. E aí eu já começo. Pedro, você acredita em coincidência, cara? Não, não acredito em coincidência. Mas você acredita, né? Então, aí funciona. É. Sim, eu acredito. Acho que para mim é uma coisa normal, assim, não tem nada, Aham. tipo, fora do comum, assim, realmente não foi nada planejado. E depois que eu me toquei, assim, pô, tô convidando o Pedro aqui, ele topou e do nada é o quarto episódio de novo. Aham. De repente é alguma coisa sua aí de numerologia, sei lá, o 4 é um número que esteja presente aí na sua vida, vai saber, a gente nunca sabe, né? Aham. E Pedro, eu separei aqui algumas perguntas, né? Por isso que eu até trouxe esse gancho da coincidência, né? Porque eu vi que você realmente não acredita nisso, mas existe algum motivo específico? Então, da forma que eu vejo, né? Como eu explico nos vídeos, eu acredito em causa e efeito, né? Então, para todo efeito tem uma causa, para toda causa tem um efeito. Eu até fiz um vídeo falando sobre isso, né? Eu acho que Uhum, quando uma pessoa ela acredita em coincidência, nesse conceito de coincidência, né? Porque cada um vê de um jeito, mas isso acaba sendo expressado na vida dela, né? Então, coisas vão acontecer para meio que mostrar que existe essa coincidência, entendeu? Então, não deixa de ser causa e efeito em operação, mas a pessoa dá um nome a algum fenômeno, né, como coincidência, e aí uhum, acaba vendo dessa forma, porque poderia ser, né, poderia ver de outra forma e ver assim, mas aí se chama de coincidência e assim se mostra. uhum. Então, resumindo, tipo, a pessoa acredita que é isso, e é isso que vai rolar, né? Tipo, É. aham. Não, faz sentido. E, cara, uma das coisas que eu vi nos seus conteúdos é que a gente não precisa entender sobre manifestação para manifestar. Eu acho que essa é uma das coisas que realmente dá aquela bugada na cabeça das pessoas, sabe? E o que que você quer dizer com isso? O que eu quero dizer é que não depende de você a vida, né? A vida ela tá em constante mudança, constante transformação. E você, por estar vivo, né? Por ser essa consciência, enfim, cada um vê de um jeito, você já participa disso, né? Querendo ou não, você acaba não tendo escolha de
participar na vida ou não. Então, de qualquer forma, você vai adotar ideias sobre você, sobre a vida, e vai participar dentro disso, dentro das ideias que você escolhe. Então, Uhum. é isso que eu quero dizer quando eu falo que a pessoa não precisa entender, né? O que acontece quando uma pessoa entende é que ela acaba tendo um poder de escolha maior, entendeu? Então, ao Sim. invés de escolher talvez o que ela tem escolhido desde sempre, ela começa a pensar em outras coisas, outras formas, e assim a vida dela muda de uma forma mais consciente, né? Aham. Faz todo sentido. Porque às vezes, assim, eu acredito que isso traz um senso de responsabilidade para a vida da pessoa também, né? Porque a partir do Uhum. momento que ela entende esse conceito, ela se torna meio que responsável pelas coisas, pelo que é manifestado à sua volta. Você concorda? Sim, sim. E até algumas pessoas não gostam dessa ideia justamente por isso, né? Porque acaba trazendo um certo desconforto, né? Não que seja desconfortável, essencialmente. Eu acho que quando você tem essa compreensão, acaba te libertando e te deixando confortável nesse desconforto. Mas para algumas pessoas acostumadas a colocar responsabilidade em outras coisas, né? Como, sei lá, né, a situação do país, família, Universo. condições, acaba sendo desafiador, né? Uhum. Aham. Realmente, porque assim, eu sou uma pessoa que tem um pouco proximidade assim com os conceitos de constelação familiar, sabe? E Uhum, dentro desses conceitos, a gente fala muito sobre o adulto, sobre assumir responsabilidades e tudo mais, essas coisas, sabe? sim, E uma das coisas que as pessoas não fazem é realmente assumir responsabilidade pela sua vida e pelas suas ações, né? Elas sim. sempre apontam alguém. Normalmente é apontado ali entre a família ou pessoas próximas, enfim. Mas é sempre estar ali culpando alguma coisa pelas coisas que aconteceram, enfim. São coisas mais ou menos nesse sentido. E para mim faz todo sentido, assim, tipo, a pessoa não assumir essa responsabilidade porque de repente tem medo do que vai cocriar, ou tipo, de que talvez não vai dar certo, ou algo assim. Aí já parte de um ponto de crença dela também, né? Porque às vezes se ela não assumir essa responsabilidade sobre o que ela quer cocriar por medo de repente não dar certo, é porque é outra coisa que ela acredita, né, que pode, enfim. Eu acho que até na primeira live você chegou a mencionar sobre a gente, se você não quer que aconteça certas coisas, não pense que vai acontecer. Eu acho que foi algo nesse sentido, certo? Uhum. Assim, eu acho que muitas vezes, quando a pessoa escuta sobre esse conhecimento, assim, pela primeira vez ou no começo, né, acaba trazendo essa responsabilidade num sentido não tão bom, porque aí coloca justamente no que a gente estava falando antes, de que a pessoa ela tem que entender alguma coisa que ela não entende, e enquanto isso ela vai, tudo que ela pensa acaba criando, sei lá, tragédia na vida dela. Então ela acaba vivendo aquele meio tempo, né, onde ela está de completa desconhecida disso a saber, onde ela fica achando, é o pensamento, o medo, não posso sentir medo, não posso ter sentimento negativo, não posso pensar nisso. Então ela fica nessa obsessão por controle de sentimento, pensamento, que acaba sendo até pior do que se ela não soubesse, entendeu? Uhum. Aham, entendi. Faz todo sentido. E galera, vai deixando as perguntas de vocês aí também, tá? Porque a gente vai separar um tempinho para também trazer o que vocês têm aí de dúvida, beleza? Sei que já tem algumas perguntas que foram feitas logo no início, mas quando eu der essa pausa aí para as perguntas de vocês, eu vou buscar essas perguntas mais antigas, tá? É, bom, eu tô olhando pro lado aqui porque eu tô com a minha cola. Aham, Eu não vou tranquilo. lembrar de cabeça todas as dúvidas ou perguntas que eu fiz, né? Outra coisa que eu acho assim que é uma puta quebra de paradigma que é sobre a dificuldade, né? Tipo, não existe sentido na dificuldade, mas ela pode existir. Acho que foi um dos temas que você chegou a falar num dos seus conteúdos.
Uhum. e que realmente mexe com o interno da pessoa, né? Porque, assim, muitas vezes as pessoas são moldadas pelas suas dificuldades, né? Pelo que elas vivem e tudo mais, né? É, e assim, eu sei que é um processo de desapego sobre isso, sabe? Tipo, a pessoa reconhecer que ela vive uma vida de dificuldades e, tipo, desapegar disso é como desapegar de quem ela é, sabe? É, Uhum. eu acho que você vai entender um pouco disso, porque você fala sobre essa coisa de construção de uma nova identidade também, né? Sim. Como eu falei, né? Acho que você já viu. Quando a pessoa vive um momento muito difícil, ela sempre busca algum sentido naquilo para poder suportar. E não é errado, né? Eu acho que é um recurso que a pessoa acaba tendo de, enquanto ela vive aquele momento, né? Que ela realmente acha que aquilo, né? Até em momentos difíceis a pessoa acha que aquilo vai durar para sempre, né? Ela acaba perdendo perspectiva. Então ela encontra um modo de lidar com aquilo, né? De justificar e dar sentido àquele momento. Mas a verdade é que tudo é puramente mental, né? Eu acho que se a pessoa ela simplesmente para, né, e pensa, tá, por que que eu tô vivendo isso? O que que gerou na minha vida eu estar vivendo isso? Ela consegue encontrar o que que gerou ela estar vivendo aquilo, né? E a partir disso escolher ver outras coisas. Mas por muitas pessoas não saberem disso, elas acabam optando por esse caminho de dar um sentido à dificuldade e a partir daquilo, esse sentido ele ganha forma, né? Então a pessoa consegue sair daquilo para uma outra situação onde aquela dificuldade de fato fez algum sentido. Mas é como eu falei, é uma ideia que é válida, né, em alguns momentos, mas não é necessária ser vivida e realmente isso acaba quebrando um paradigma bem grande, né? Aham, sim, sim. É, ainda mais assim, ah, porque a gente tem meio que essa cultura, né? Tipo, de viver dificuldades e superar dificuldades, porque isso cria uma história de superação onde as pessoas admiram e tudo mais. Talvez não só no Brasil, né? Mas, assim, pelo menos aqui no Brasil é muito comum esse tipo de coisa, né? É, e eu acho que, assim, você é bem corajoso em falar esse tipo de coisa na internet, porque, assim, o que tem de hate por aí e, tipo, vai É, discordar de repente do que você está falando. Então, eu acho bem corajoso mesmo. eu acho assim, sem consciência, tudo acaba sendo difícil, né? Acho que a maior dificuldade realmente é você quebrar todas essas ilusões e ser realmente puramente quem você é, entendeu? Mas enquanto você não é, tudo vai ser difícil, né? Tudo vai parecer assim e vai ter sempre essa separação, né? Entre você hoje e você em uma vida ideal. Mas eu acho importante falar sobre isso, né? Porque aí pode ajudar algumas pessoas, mesmo que algumas fiquem com raiva, mas Uhum. faz parte, né? Aham, sim, com certeza, com certeza. Outra coisa que eu vi aqui, que é sobre toda mudança, é uma mudança de consciência, porque tudo é consciência. O que que você quer dizer com isso? Que a realidade é consciência, né? Você nunca vive nada fora da mente. Então, sei lá, tudo que você vive hoje, né, suas condições, você pega externamente, ambiente, situação, onde você está vendo isso, né? Na consciência. Se não houvesse consciência, isso existiria, entendeu? Então, é isso que eu quero dizer quando existe apenas consciência. E conforme você muda a consciência, as condições mudam também, né? Só se torna apenas um reflexo. Uhum, aham. E, cara, surgiu uma dúvida aqui sobre a questão de. Sobre o que a gente estava falando sobre assumir responsabilidade pelo que você está vivendo no agora, né? Que foi você Uhum. que manifestou isso. E assim, eu acredito que quando a pessoa imagina na situação que ela está agora,
ela pensa nas circunstâncias que levaram ela até o momento que ela vive no agora, né? Uhum. E não necessariamente no que ela acreditou, no mental, enfim, é aquela coisa de meio que culpar ainda o externo, né? Do que aconteceu, que aconteceu Uhum. isso e aquilo para eu estar aqui agora. O que você acha que a pessoa pode fazer nesse momento para desvincular esse tipo de pensamento ou tipo para mudar isso? Não sei. Eu não sei se você vai entender bem o ponto que eu estou querendo chegar. Assim, se a pessoa ela se reconhece em um momento difícil, sei lá, não sei exatamente que momento seria esse, né, que você está falando, mas se Aham. ela se reconhece em um problema, qualquer que seja, Uhum. ela pode pensar o que for. Ela ainda está em um problema, entendeu? Então, o pensamento dela vai ser moldado pelo problema. E tudo que ela vai pensar talvez como ela chegou naquele problema ou como sair dele. Mas ela ainda está em um problema. No instante que ela muda a consciência e fala, tá, eu não tenho mais problema, tá tudo certo na minha vida, aí outros pensamentos vêm, né? Então, até esse raciocínio de tentar descobrir acaba não fazendo sentido. Uhum. Mas, como não tem regra, a pessoa ela pode, né, estar num problema e todos os pensamentos dela vão ser direcionados a essas coisas, entendeu? Aham. Entendi, entendi. Eu acho que isso fica até um pouco alinhado com um aprendizado sistêmico que eu tive, que é sobre, tipo, não ficar buscando pelos porquês, ou ficar investigando, ou buscar entender as situações, o porquê, enfim, mas sim Uhum. assumir que tem que haver uma mudança, né? Que o adulto ele busca pela mudança, né? E não pelas explicações. Acho que é realmente uma questão de também de uma postura, né? Da pessoa entender que se ela quer mudar, ela muda a atitude dela também para mudança. Pelo menos é o que eu consegui Sim. encontrar aí um ponto. Eu não acho errado, né? Tipo, tudo depende do fim também da pessoa, né? Tipo, onde a pessoa tá querendo tanto chegar, qual que é a finalidade dela, né, da vida dela. Então, se ela quer ser mais pragmática, a cada momento viver o fim, né? Então, tudo bem, mas se ela quer ser uma pessoa mais reflexiva, ela vai sempre criar dinâmica, entendeu? De acordo com quem ela é. Eu não vejo nada como negativo ou positivo, vai mais da pessoa, né? Aham, faz sentido, faz sentido. Cara, eu vou abrir um pouquinho de espaço para ler então um pouco das dúvidas do pessoal. Tá. Vamos ver aqui. Deixa o pessoal foi entrando aí, ficou lá para trás as dúvidas. Vamos ver. Cadê a primeira dúvida? Caramba, entrou gente, hein? Aqui. Equilibradamente. Pedro, como você explica ou entende a espiritualidade? E ela não está falando no sentido de religião. Acho que é uma pergunta um pouco ampla, né? Porque, sei lá, cada pessoa vê a espiritualidade de um jeito. Da forma que eu penso, existe uma única realidade, né? Que seria essencialmente Deus, a única realidade. Que nós fazemos parte também, né? Imagem e semelhança. A partir disso, todas as coisas são criadas, continuamente são criadas. Então, em essência, a espiritualidade seria você voltar a isso, né? Que é você, quem você realmente é. Mas você pode pensar que é outra coisa, e assim vai ser, né? Cada pessoa pode ver de um jeito, pode achar que religião é espiritualidade, estar em um local é espiritualidade, fazer um ritual, enfim, aí vai de como cada pessoa percebe. Aham, aham. Sim, faz sentido. Agora a pergunta que veio para mim. Ateliê Lu Camargo. Adriano, depois da sua última live com o Pedro, há 10 meses, como tem sido para você? Mudou a dinâmica?
Assim, eu acredito que eu aprendi bastante coisa com a primeira live que eu tive com o Pedro. Eu já acompanhava ele fazia um tempo também. Algumas coisas fazem muito sentido para mim, porque eu sou um cara prático, pragmático e eu gosto desse tipo de pensamento e para mim faz todo sentido. Tenho aplicado algumas coisas no meu dia a dia, né? E tem surtido efeito. Para mim, pelo menos para mim, sim. Que bom. Vamos lá, pessoal, dando boa tarde aqui. Hoje Moraes. Se você não escolher, alguém escolhe por você. Realmente, eu acho que está relacionado até uma pergunta que eu separei aqui, né? Hum, Que é se você não escolhe, o mundo escolhe por você, né? Sim. É, não tem nada que não seja pensado, né? Tudo é pensado de alguma forma por alguém. Então, ou você escolhe aquilo que você quer viver, ou alguém vai escolher. E você pode até achar que você está escolhendo, mas tem infinitas informações que o mundo já te oferece, né? De como deve ser sua vida, de como você deve viver. E assim você vai escolhendo, né? Dentro das possibilidades que são oferecidas. Mas para mim isso é um pensamento ainda a partir de informações já pensadas. Eu acho que o pensamento mais cru seria você entender que tudo isso que se vive já são pensamentos. Então você pode desafiar essas ideias e começar a pensar em coisas que talvez pessoas não pensem, né? Uhum, aham. Agora tem outra dúvida aqui da Equilibradamente. Se eu sou um com o todo e o universo conspira ao meu favor, quando algo não sai como gostaria, que eu mudo em mim? A ideia, essencialmente, né? Porque a partir do momento que você reconhece que algo não saiu como você quer, você pode viver isso a cada dia da tua vida, né? Pô, as coisas não estão indo do jeito que eu quero. E assim continua sendo, né? E se mostrando. Então seria as coisas já dando certo para você, enfim. Eu acho que é simplesmente você reconhecer que o que está na mente é o que você vive. E o que não está, né? Ou outra ideia, você também vai viver. Uhum. Agora tem da Color ou algo assim. Uma pessoa com medo, ela deve aceitar que é corajosa? Poder ela pode, né? Pode qualquer coisa. Eu não sei quão efetivo vai ser isso. Porque o medo ele só vem a partir de uma possibilidade criada, né? Então a pessoa cria uma possibilidade de alguma coisa acontecer do jeito que ela não quer, e aí vem um sentimento que corresponde a essa imagem, né? A essa ideia. Então, se ela mantém essa ideia em mente, né, e continua afirmando que ela é corajosa, não sei quanta coisa pode mudar, né? Porque ela ainda não entendeu, talvez, o que está gerando aquele medo, né? Então, ela continua vivendo na situação do medo, tentando ter coragem. Seria mais fácil ela entender que é aquilo e talvez criar uma outra possibilidade, uma nova possibilidade para a mesma situação ou para outra. E daí sim a coragem acontece como um efeito disso, né? Uhum, sim. Equilibradamente, na verdade aqui não é nenhuma dúvida, é sim uma confirmação do que a gente estava conversando, né? Exatamente, a realidade é pura consciência e a consciência nunca morre. Exatamente. Segredo, Amanda, o pensamento é só um efeito? Depende para quem, né? Para algumas pessoas é causa, mas se você entende que consciência é a causa primária para tudo, então o pensamento já passa a ser um efeito, né? Sim. Outra dúvida, Color de novo. Posso fazer afirmações positivas com a palavra não?
Tipo, não tenho celulite. Dizem que o universo não entende a palavra não. Essa é outra questão, né? Acho que esse conteúdo muitas vezes é ensinado como se houvesse um universo, né, que vai te entregar alguma coisa. E como eu falei, só existe consciência, só existe a mente. Se existe separação na mente, na sua mente, esse tipo de diálogo pode acontecer para você, né? E aí você acha que se usar a palavra não é errado, ou sim é certo. Enfim, todas as possibilidades são possíveis, mas essencialmente não tem regra. Você pode falar não, né? Não tenho esse corpo, não, sei lá, para qualquer coisa. Em muitos casos faz até mais sentido, né? Sei lá, não tenho medo, algo do tipo, do que você afirmar o oposto, entendeu? Então, Uhum. vai de caso para caso. Às vezes uma afirmação negativa se torna mais forte do que uma positiva. É, é. Ah, equilibradamente. Obrigada, Pedro. Eu vejo como a unificação da fonte criadora e o mundo físico. OG Moraes. Depois dos conteúdos do Pedro, minha vida financeira mudou, mas o maior benefício real é a paz. A fé realmente muda a sua vida por completo. Caramba, da hora. Que bom, fico feliz. Legal. Rita Mesquita. Você não estaria escolhendo ainda que não conscientemente? Sim, você sempre escolhe. É como a gente estava falando antes. Você sempre escolhe, mas é a partir de que ponto de consciência, né? Você pode escolher a partir da Rita, que tem diversas informações, que viveu uma vida, enfim, de um jeito, e aí você escolhe aquilo que você quer, aquilo que é possível hoje para você. Ou você escolhe a partir de um outro ponto de consciência, né? Consciência pura. E aí você sabe que você não é exatamente essa pessoa. Então você ganha possibilidades de escolha, entendeu? Quanto mais consciência, mais liberdade de escolha você acaba tendo. Legal. Realmente esse conceito, ele te traz um certo poder, né? Tipo, ao mesmo tempo que a gente falou no início da live sobre responsabilidade, sobre a manifestar as coisas à sua volta, também te traz um certo poder, né? Uma liberdade, né? Sim, como falaram antes, né? A paz talvez é o maior benefício desse conhecimento, mas o poder é algo que acontece naturalmente, né? Só de você entender que você pode, automaticamente, por entender que você pode, você passa a poder. Então você começa a escolher outras ideias. Realmente. Atelier Lu Camargo. Pedro, após uma escolha, aquela realidade já está manifestada? Tudo já acontece para refletir aquelas novas escolhas? Aquelas novas escolhas. Você que diz. Eu acho que esse conhecimento ele acaba gerando algumas confusões, né? É como se você tivesse que fazer de conta que existe uma realidade em que o que você diz está manifestado. Como eu falei, só existe consciência, né? Então, se você nesse momento falar, ah, tá, minha vida é assim agora, e você se ocupar de viver isso, é isso que você vai ver imediatamente, né? Então, nesse caso, você deixa de ser determinada pelo ambiente, né? Então, as informações que estão ao redor acabam não tendo poder em dizer o que você é e como sua vida é. E agora, então, você tem o poder de dizer: minha vida é assim agora e eu sou assim. E aí as coisas mudam de acordo com o que você escolhe. O problema é você não saber disso e ser sempre pensada pelo ambiente, não você pensar e mudar o ambiente. Legal. Psy Kemeli. Qual a diferença entre pensamento e crença? Você que diz também, né? Eu acho que tudo acaba sendo uma ideia. A questão é da onde que vem o pensamento, aonde que está a crença. É tudo aquilo que você sabe, né? Tudo que você sabe.
sobre você, sobre o mundo, mas cada um tem uma visão específica, né? Eu falo com muitas pessoas e as pessoas às vezes falam, ah, mas eu acredito nisso e não acontece. Mas o que que é acreditar para ela? E olha só o que ela está falando também, né? Então, fica muito sutil, né? Muito sutil esse conhecimento, porque enquanto a pessoa fala, questiona, ela já demonstra quem ela é e o que ela vive, entendeu? Então, vem muito mais do ponto da onde se fala do que o que se fala. Entendi. A Ana, a Ana fez uma pergunta aqui sobre lei da suposição. E o que que seria essa lei da suposição? Então, eu também pergunto Também isso não. sempre. Não, é que É. eu sei o conceito que algumas pessoas me falam, né? Enfim, Uhum. é, de, de livros também, né? Ah, Que seria como você supondo, né? Você assumindo algo, você assume que é. E em essência, tá, pode ser retratado como isso, mas é que eu acho que na maioria dos casos isso é levado como um fingimento, que a pessoa ela não compreende e dela simplesmente, ah, vou fingir que eu sou agora e daí você, né? Que pode funcionar, mas hum. é um fingimento. Não, é tipo uma técnica que a pessoa pode utilizar para poder cocriar a realidade que ela quer, né? É, exato. Ok, saquei. Cara, eu lembrei de uma coisa que eu vi aqui nos seus conteúdos, que é uma pergunta assim que realmente quebra aquele paradigma sobre o subconsciente. Você fala que o subconsciente ele não existe. Qual que é a sua visão sobre isso? Isso aí é bem polêmico, né? Realmente. É. Então, não é que ele não existe, ele pode existir Uhum, para alguém, né? Mas tudo que existe é consciência. O que existe é uma pessoa inconsciente da consciência. Então, a pessoa inconsciente, ela vai desenvolver diversas ideias sobre a vida, né? Como as coisas são, como funciona a mente, enfim. Mas é uma pessoa inconsciente. Quando a pessoa, né, se reconhece como consciência, tudo fica muito claro, né? Porque se torna informação vivida. Então, tudo isso que eu sou, que eu vivo, onde eu moro, tudo isso é o que eu tenho consciência. No momento que eu entendo, né, eu posso ler tudo isso, falar, tá, então eu tenho consciência de que eu tenho essas condições, eu tenho essa altura, eu tenho isso, toda essa informação que eu tenho está sendo refletida na minha vida. Muitas pessoas veem isso como um subconsciente, né, que controla. Mas basta você tomar consciência daquilo que está ao seu redor, que você sabe o que você tem consciência, entendeu? uhum. Faz sentido. Entendi. É uma parada assim que quebra a cabeça das pessoas, né? Tipo, por isso que é um pouco polêmico. É, a questão é que muita gente se apoia nisso, né? Como se algo obscuro controlasse a vida dela. Então Uhum, volta aquele ponto onde a pessoa não tem controle da própria vida, né? Ela não tem responsabilidade, tem coisas que ela não entende e que controla a vida dela. E isso, eu não sei quão bom pode ser isso, né, para a pessoa. Eu não acho tão positivo. Eu acho que quando a pessoa entende que ela acaba criando absolutamente tudo na vida dela, mesmo que de forma inconsciente, uhum, aí ela ganha uma liberdade maior, né, do que simplesmente achar que tem alguma coisa controlando a vida dela. Porque não tem, né? Eu acho que o que falta mais são olhos para enxergar, e não de fato que existe algo escondido, né? Não tem nada escondido. uhum. Eu acho que essa questão de também acreditar no inconsciente faz da pessoa ir numa busca incessante por, de repente, crenças limitantes ou lealdades ou coisas nesse sentido, sempre buscando algum motivo ou um motivo ou alguma coisa que causou o problema que ela está enfrentando, ou algo nesse sentido, sabe? Exato. Que é quando as pessoas
começam a pensar sobre isso, né? Tipo, tá vendo uma situação ou algum comportamento que ela não gosta, e daí nesse momento ela começa a procurar justificativas, né? E volta naquele ponto de tá vivendo uma dificuldade e aí busca um sentido naquilo. E uma das respostas é o subconsciente. E a pessoa navega por esse caminho, né? Enfim, tenta descobrir o que está gerando o problema, sendo que o problema só é gerado porque ele existe, né? Então, se a pessoa entende que ele não existe mais, acaba não fazendo sentido todo esse movimento de subconsciente, mudança, entendeu? Aham, entendi, entendi. Vamos lá, tem algumas perguntas aqui que a galera mandou. Deixa eu ver. Ateliê Camargo. Ah, quando uma determinada coisa dentro de um ideal ainda está além do que eu posso, é natural que tudo aconteça para que eu tenha aquilo a partir do momento que tenho? Não sei se entendi. Eu também não, eu fiquei um pouquinho confuso. Quer que eu leia de novo? Senão a gente passa. Vamos ver. Quando uma determinada coisa dentro de um ideal ainda está além do que eu posso, é natural que tudo aconteça para que eu tenha aquilo a partir do momento que tenho. Realmente, eu fiquei um pouco confuso. Acho que vamos pro próximo. Na Pinheiro. No meu caso, afirmações não me fazem me sentir bem, pois se eu já tenho e sou, não faz sentido para mim afirmar certas coisas. Aqui foi uma confirmação, né, que ela deu. Sim. Matheus, Pedro é fera demais, traz mais conteúdo desse aqui no Insta. Aí, Pedro, pessoal. Sempre que possível, né? Sempre que possível. Recebi esse convite hoje, então estamos aqui. É, é isso aí. Pedro, porque tem muito essa ideia de ser difícil ganhar dinheiro. Foi um dos assuntos que a gente tocou na primeira live também, né? Aham. Você pode encontrar diversas explicações sobre isso, né? Até conspirações sobre. Mas se você pega em essência, você tem um mundo separado de Deus, né? Que seria a mente, consciência. Quando você tem um mundo separado, ele sempre vai buscar alguma coisa, né? Ele vai buscar a Deus de formas que muitas vezes ele não entende como. Uma dessas formas é o dinheiro. Então, o dinheiro acaba se tornando esse Deus das pessoas, né? Esse objeto de poder, de liberdade, enfim. E só o problema é que está separado, entendeu? Então é algo visto como separado de você. Então se torna e é visto como algo grande, poderoso e ao mesmo tempo separado. E várias ideias acabam unindo você ao dinheiro, né? Uma delas é a dificuldade ou esforço, tempo. Então tudo isso está sendo vivido por muita gente o tempo todo. Você olha na tua vida e fala, então é assim, tudo é confirmado, né? Então acaba reforçando que é assim até que se mude a consciência com relação a isso. Aham. Pegou aí, hein? Pega aí, hein, Ateliê Luca Margo. Ó, já deixa tudo anotado aí. Azofilus. Nós criamos tudo a ponto de que até a maneira de manifestar somos nós quem criamos, que criamos. Só tem, na verdade, uma maneira, né? Mas você pode criar ilusões. E daí parece que é de outras formas, né? Pode ser que seja fazendo alguma coisa, né? Praticando algum ritual, pensando, mas essencialmente só tem uma forma, porque só tem uma realidade. Então, é isso, né? Mas você tem a liberdade de se iludir. Jacques Meira, o tal já aceitei que é verdade, mas ainda não apareceu na minha realidade, é um clássico dessa conversa. Foi conversado na primeira live, mas vale a pena reforçar, eu acho. Pois é, mas é exatamente o que a gente estava falando, né? A própria afirmação, né? Já demonstra o problema.
A questão é que a realidade para essa pessoa acaba sendo o que está fora, né? E o problema todo é o que está fora determinar a realidade, né? Então você é o tempo todo determinado pelo ambiente, tá? As coisas não estão do jeito que eu quero, ok? Aí continua. Você pode simplesmente ignorar a linha do tempo, né? Ignorar ontem e amanhã. E agora? O que que existe agora? Se o que tem agora é tudo que você quer, é isso que imediatamente começa a acontecer. O problema, muitas vezes, é essa linha do tempo, né, que você traz. Você pega o passado, o amanhã, e aí você se fragmenta nisso, e traz essas ideias, e é como se as coisas que foram devem continuar. E aí continua. Sim, é, realmente. Realmente, isso é algo que buga a cabeça da pessoa, né? Porque tem É, muita coisa, conceitos diferentes aí de pensar, né? E a pessoa entender sobre a própria realidade. sim. Vitor Ferreira, como parar de criar um caminho para ser alguém que deseja ser? Eu acho que sendo, né? Se você é essa pessoa que você quer, o caminho meio que você vive ele, né? Então não é visto como um caminho, passa a ser sua vida, entende? Então, sei lá, um exemplo, você quer ser um artista, um bom artista. Por que que você já não é, entendeu? Por que que precisa de um caminho até você ser esse artista? São só as ideias que te impedem, né? De você achar que precisa talvez de experiência, estudo, pessoas que reconheçam isso. Talvez isso te impeça. Mas se você sabe que tudo é puramente informação e você agora diz que você é um bom artista, você começa a ser, né? Você começa a fazer coisas que artistas fazem e você não precisa mais pensar sobre ser um. Essa é a mudança, né? Você deixa de pensar em ser um artista e você já é um. E aí você faz coisas que um artista que é bom no que faz, faz. Legal. E isso está relacionado com o que você fala sobre de que a ação ela não é necessária, mas que ela é inevitável. Sim, sim, exatamente. Não faz sentido, tipo, uma pessoa afirmar que joga bem no esporte, por exemplo, né? Sei lá, sou um ótimo tenista e ela não jogar, entendeu? Tipo, se ela é boa naquilo, ela vai querer jogar o tempo todo, porque ela quer expressar aquilo. Não é que ela tá fazendo força, né? Se esforçando para agir. Ela age porque é bom, entende? A questão é que muita gente não é, né? Tá separada do que deseja. E aí quer forçar uma ação para chegar naquele ponto, né? Tudo vem da separação, da falta. E uma ação a partir da falta, ela é bem desgastante, porque ela deve te segurar naquilo que você é o tempo todo, até que haja uma mudança de consciência e aí a ação se torna natural. Mas até lá, essa ação ela vai ter muita resistência, que é você, né? Você não pode ser aquilo que você não é. No momento que você se torna, fala, tá, então agora sou assim, é natural que você haja, né? Não tem como ser diferente. Você vai agir. Então, é como, sei lá, você, né? Você faz isso, né? Já tá na segunda temporada, por quê? Você sabe que você faz, que você gosta. Então é natural que você faça. Mas se você estivesse tentando ser, ou sei lá, não soubesse que você tem a capacidade, talvez fosse muito difícil de você ligar a câmera ou chamar alguém para falar, entendeu? Aham. É, entendi. Ah, vamos para a próxima aqui. Pedro, eu posso ser algo novo e eu. Calma aí. Pedro, eu posso ser algo novo hoje e amanhã já ter tudo o que pertence àquela realidade. Poder você pode, né? Pode.
Mas, assim, a questão do tempo se torna totalmente relevante quando você entendeu? Então, eu acho que eu até falei isso recentemente. Quanto mais você pensa em velocidade, mais lento se torna, porque, né, você não é essencialmente. Então, você vai estar o tempo todo querendo, prestes a, mas não de fato sendo aquilo. Então, se torna lento. A forma mais rápida de você manifestar é você não precisando mais daquilo, entendeu? Uhum. Vamos lá, Rosiane. Acreditar no inconsciente. Não, desculpa. Acreditar no subconsciente é achar culpado para nossas ações indesejadas? É isso? Eu não acho que é só isso, né? Eu acho que algumas pessoas podem ver dessa forma, mas eu recebi um monte de comentário no vídeo que eu falei sobre isso, falando sobre ciência, por exemplo. Então, muita gente que acredita, sei lá, em experimentos, testes, né? Acaba considerando isso como uma verdade absoluta e que você deve ter um tipo de bagagem ou de experimento, né? Para poder afirmar alguma coisa do tipo. Então, por isso algumas pessoas acabam acreditando também, mas algumas acabam acreditando para justamente, né, ter como se diz, um culpado, né? Um Uma culpado, justificativa, é, né? isso. É. Agora tem uma pergunta aqui para mim. Adriano, de tudo aquilo que você deseja conquistar, o quão possível é para você? Cara, absolutamente tudo. Eu acredito que é absolutamente tudo. A questão é que, assim, eu acredito que para conquistar as coisas, é uma crença minha, né? Precisa de tempo, esforço e dedicação. Isso aqui é uma crença minha, né? Eu posso simplesmente acreditar que eu já tenho tudo que eu quero conquistar? Posso, mas eu acredito que para alcançar aquilo que eu quero, precisa, sim, talvez desse caminho, né? Mas eu acredito que de repente, se eu mudar isso, essa crença, de repente pode se manifestar essas coisas que eu quero conquistar, enfim, não sei. Acho que é algo a se praticar, né? De acordo com os ensinamentos aqui que a gente está tendo, tanto na primeira quanto nessa segunda live, né? Uhum. Mas eu acredito que tudo que eu quero conquistar é sim possível. Ah, Porque existe, olha aí, isso está meio que relacionado com o que eu falei, né? Porque existe essa ideia de esperar uma manifestação. Sim, o que a gente estava falando antes, né? A ideia de separação, na verdade, ela está em tudo, né? A pessoa, quando ela se separa da verdade, né, da consciência, ela automaticamente ela vai se separar de absolutamente tudo. Então, não é algo exclusivo, né, de alguém, enfim, ou de só alguém que está tentando manifestar alguma coisa, e sim de todo mundo que está separado da realidade, porque vai de alguma forma buscar essa realidade porque sabe que essa realidade existe, né? Por isso que esse tipo de conhecimento, por mais que uma pessoa não entenda, acaba fazendo um sentido, porque é quem ela é, né? Então, de alguma forma ela fala, pô, pode ter alguma coisa aqui, por mais que ela não entenda. Mas a separação acaba te separando de tudo, né? A ilusão da separação de que você está separado de mim ou de tudo, da vida em si, né? Como se fosse tudo friamente separado e você tendo que se completar o tempo todo. Aham. Eu acho que esse é um conceito muito importante, né? É de que a gente está praticamente conectado com tudo que tem à nossa volta, né? Uh, Jax, tem, tempo e caminho são as duas separações mais comuns ou ainda tem outras? Como eu falei, existe uma separação, né, essencialmente, Uhum. e a partir dela todas acontecem, né? Muito faz parte daquele texto, né?
você busca primeiro o reino dos céus e tudo é acrescentado, porque aí não tem separação em nada, entendeu? A satisfação está só em existir. E, e assim você consegue ser qualquer coisa, né? Ou ter qualquer coisa. Mas até lá você continua se separando. E tempo, caminho acabam sendo formas de você se separar, né? Também. Uhum. Vamos ver. Tem mais algumas aqui, aí a gente pode partir para outras aqui que eu separei também. A Fabi, ela perguntou aqui algo relacionado às ações, eu acho que é sobre as ações que a gente tinha falado anteriormente, né? Aham. São ações inspiradas? São as ações inspiradas? Todas as ações são inspiradas por alguma coisa, né? A ação, ela não vem do nada. Então, ela sempre vai ser inspirada por algum, por quem você é, né? Então, eu acho que as pessoas tentando manifestar alguma coisa, elas vão ter muitas ações que vão deixar elas nas condições de continuar tentando, entendeu? E vai parecer que, pô, eu não tô tendo ação inspirada. Sim, você tá, né? Você sempre tem ação inspirada relacionada a alguma coisa. Então, não é sobre a ação exatamente. É quem você é. E aí as suas ações acompanham. Uhum. Faz total sentido isso. Ah, agora, outra para mim aqui. Adriano, para você, precisando de esforço e dedicação, se você manifestasse amanhã, faria sentido para você ou faltaria sentido? Excelente pergunta, porque Boa. porque isso pode estar relacionado com aquela crença que eu falei para vocês sobre algo relacionado à dificuldade ou mesmo a ter um caminho a percorrer para alcançar algo, né? Se eu manifestasse amanhã, acho que faria todo sentido para mim, principalmente depois de estar fazendo essa live, né? Mas se também não acontecesse, também ainda faria sentido, porque de alguma forma isso para mim está acontecendo, mesmo que não seja o total, o 100% do que eu quero, mas de repente uma fração daquilo, né? Jaques, dá para dizer que na fala das pessoas, tudo que em suas falas vem depois do mas é a ideia de que ela acredita? Ah, acho que depende, né, de cada situação. Acho que não dá para simplesmente colocar uma regra, mas as pessoas, quando você conversa com elas, fica muito claro aquilo que elas estão vivendo, né? Sim, realmente. Acho que tem mais umas duas perguntinhas aí, vamos ver. Então a tendência é você ser algo novo e muito rápido, colher tudo que pertence àquilo, ou colher ainda é separação? Tipo, se eu sou, por que eu preciso colher? Uhum, exatamente. Boa pergunta. Exatamente. Então, aí você já é, entendeu? Você não precisa colher. E até por isso que você vai, né? Porque você já é, já, enfim, tá vivendo aquilo. Uhum. Realmente. A live vai ficar gravada? Sim, vai ficar gravada. E aí eu vou deixar em colaboração com o perfil do Pedro e também do Cosmicamente, tá? Inclusive, eu vou deixar gravada lá no YouTube também, para depois vocês acompanharem por lá. Se, para quem gosta, né, de ver as coisas pelo YouTube. Ah, vamos lá. Então, manifestamos ações. Se eu tenho 1 milhão, então minhas ações são ações que me levam a ter 1 milhão sempre. É, primeiro você tem que ver se você realmente quer 1 milhão, né? O que isso quer dizer para você? Porque existe uma ideia por trás disso, né? Não é 1 milhão exatamente, mas é o que isso te proporciona, muitas vezes, né? Então, sim, naturalmente tudo vai acontecer para que a realidade seja expressada.
Não tem como rejeitar, entendeu? No momento que você disse que tem, você tem que ter. É impossível que você não tenha. A questão é você entender por quê, né? Por que que você quer isso, né? O que que está por trás, que aí as coisas podem fazer mais sentido. É, mas eu acho que não faz muito sentido você pensar dessa forma, né? Como se, então eu tenho 1 milhão. Aí você espera ações para que te levem para lá. Levar para onde, se você não tem onde chegar? Uhum. É. Uma questão é esse pensar, hein, galera? Vai pensando aí. Ah, de novo, mais uma para mim. Adriano, digo fazer sentido, pois devido à sua ideia de dedicação e esforço, você pode manifestar amanhã e aquilo perdeu o sentido, por você não ter se esforçado bastante, entende? Sim, eu realmente entendi a sua pergunta. Tipo, se eu manifestei amanhã, toda a dedicação e esforço que eu disse que eu aplicaria não faria mais sentido, justamente porque não foi aplicado esforço. Bom, a partir daí, realmente, esse tipo de crença, de dedicação, esforço e tudo mais, já não faria sentido, mas sim acreditar que só do fato de eu, sei lá, acreditar que vai rolar sem esforço, né? Eu acho que isso está relacionado até a alguns conceitos de Wu Wei ou algo nesse sentido, né? Tipo, de que às vezes para a gente, de que não precisa ter muita ação aplicada para as coisas acontecerem, né? É, e assim, é que eu não sei, acho que as pessoas acabam criando uma fantasia de que, ok, eu vou manifestar exatamente isso e quando eu chegar nesse ponto, né, quando eu viver tudo isso, aí tudo na minha vida vai estar resolvido. Só que isso é uma ilusão, não existe isso, né? Acho que muitas pessoas vivem fantasias. A realidade é mudança constante, então não vai ter um momento que você vai chegar e vai falar, Pronto, minha vida está resolvida." Se chegar esse momento, é a partir dele que as coisas deixam de ficar resolvidas, entendeu? É importante entender que a vida está mudando constantemente, então essas fantasias acabam te atrapalhando, né, de viver realmente o que você quer viver hoje e ao mesmo tempo criando um ideal, né, uma necessidade de umas condições específicas para daí você poder começar a viver e tudo tá resolvido. E é isso que faz a pessoa se frustrar, né? Quando ela não manifesta no tempo que ela quer. Seria isso, certo? Sim, acaba que não faz muito sentido, né? Isso. Sei lá, eu não vejo muito sentido, porque, como eu falei, tá mudando, né? Então não tem esse momento onde, até no teu caso, né, eu chegar nas condições que você almeja, ok, aí tá tudo resolvido. Não, você vai continuar pensando. E você pode pensar em coisas negativas e sua vida ser muito ruim, mesmo com as condições aparentes boas. Então nunca tem fim, né? Se você deixa de pensar, as coisas podem tomar conta de você e você, enfim, se perder na tua vida. Então é constante, constante consciência, atenção e pensamento. Isso não tem fim. Uhum, entendi. Vamos ver. Pedro, quero ser. Pedro, quero ser alto. Eu vivo que tudo é mental. Eu vivo que tudo é mental. Consegui mudar muitas coisas, mas isso não muda. Sempre que decido que sou e vivo assim, não é. Né? Aí vai do que cada um acredita, né? E acho que Aham. depende muito de perspectiva também, do seu, com quem você convive, né? Talvez você seja alto em algum país, entendeu? Aham. É, a ideia de guardar dinheiro pode estar relacionado com medo da perda. Você que diz. Você sempre sabe, na verdade, né? Acho que você não precisa nem perguntar. Você sabe por que que você guarda o dinheiro. Por que que é? Então é por isso, entendeu? Porque não necessariamente a pessoa guarda dinheiro porque está com medo de perder, mas de repente de investir ou de, Exato. sei lá.
colocar em alguma aplicação ou guardar para comprar alguma coisa nova ou algo nesse sentido. Ah, bom, eu já meio que fiz aqui todas as perguntas que eu tinha separado aqui para a gente conversar. Minha galera tem mais algumas dúvidas aqui. Ah, vamos ver. Você tem mais um tempinho aí para a gente ir lendo aqui e conversando com a Tem, galera? tá tranquilo. Ah, beleza, beleza. Então vamos embora, galera. Agora é com vocês aí. Se eu tiver alguma pergunta também no meio do caminho, eu faço aqui. Acredito que tanto as coisas estarem resolvidas quanto deixar de fazer sentido podem ser ilusões. Pedro, na verdade, assim, eu tenho uma dúvida sobre essa questão, por exemplo, que até fizeram uma pergunta aqui sobre manifestar amanhã. Por exemplo, eu tô aqui pensando que eu quero algo conquistar e, tipo, acredito Uhum. que vai rolar e acabou. E, sei lá, que isso vai se manifestar rápido. Mas você acha que isso tá dentro de uma ilusão ou algo assim? Ou tipo. ah, ou, tipo, realmente precisa de tempo para as coisas acontecerem, sabe? Acho que está relacionado também com a separação que você falou, enfim. Não, acho que é muito da possibilidade, né? Tipo, o que a pessoa acredita que é possível, ou o que é normal, né? O que é padrão. Porque você já vai manifestar amanhã de qualquer forma, né? Tipo, você vai talvez tomar água amanhã, vai andar amanhã, várias coisas que você vai fazer amanhã, que ainda Uhum. você não está fazendo. Mas tudo isso você sabe que vai fazer, né? Se você soubesse, tivesse outras ideias, você faria amanhã, e não talvez daqui um ano. Então, vai do que você escolhe, né? Por exemplo, né? Tipo, eu acho que você me chamou para fazer essa live semana passada, né? Foi, Pois foi. é, poderia ser no dia seguinte, não poderia? Poderia, poderia. Só Então, que eu não marquei pro dia seguinte, porque, pois tipo, é, minha agenda. Eu falei, pô, pois não. é, exato. Aham. Então, mas se você tivesse espaço na agenda, por que não? Entendeu? Poderia ser super rápido. Sim, sim, com certeza. Realmente. Ou você poderia marcar, sei lá, para mês que vem, Sim, entende? Então sim. vai muito de como você pensa também, né? Aham. É, realmente foi um ótimo exemplo, porque assim, eu procuro fazer as lives sempre de quinta ou sexta, sabe? Que é mais um Sim, período que é mais tranquilo, assim, para poder trocar uma ideia e tal. sim. Tá. É como aquela história de que não pode comemorar algo porque pode perder. Pra mim não faz nenhum sentido. Realmente não faz sentido nenhum. Tipo, você conquistar algo e comemorar e de repente o negócio desmoronar, realmente não faz sentido. Pensar em termos de resolver seria o mesmo que pensar em ter problemas o tempo todo? É possível que sim. Talvez porque tenha problemas, né? Então você tem que resolver. Mas é só, assim, como muitas pessoas pensam, né? Não que isso seja ruim. Eu já, inclusive, atendi pessoas que reconheceram que gostam de ter problemas e que vão querer continuar resolvendo. E ok. É. Adriano, ainda falta algo para você? Eu acho que a palavra falta não seria a palavra certa. Eu acredito que eu tenho todas as condições que eu preciso para realizar tudo aquilo que eu quero, né? Mas eu acho que tem a ver com o que eu gostaria de repente, conquistar, né? Não sei se é exatamente a palavra certa seria falta. Enfim, eu sinto que tipo eu tenho tudo que eu preciso. É isso. Pedro, fala sobre a ideia de se eu quero,
se eu quero, eu não tenho, que é muito falado por aí. Qual a sua visão? Ah, acho que acaba sendo outra ideia que pode te limitar, né? Uhum. Você quer, não tem. Depende, né? Tipo, muitas pessoas querem muitas coisas e nem por isso isso é errado, entendeu? Tipo, a pessoa quer se tornar um sucesso, isso dá um ânimo nela, começa a fazer coisas, enfim, ela vive todo aquele caminho, né? Mas é a forma como ela enxerga, não é errado. Talvez pior seja você pensar dessa forma, que você, além de não viver o que você quer, você fica pensando que não pode querer, entendeu? Então não faz muito sentido. Ah, Gabriela, acompanho o Pedro há um tempo e mudei muito a minha mentalidade. Consegui mudar de cidade em uma semana e antes eu só pensava ser possível com o tempo, muito tempo. Pô, bacana, Que legal, bom, legal. Isso aí, agora foi um exemplo prático, né? sim. Como é manifestar as coisas aí. Ah, você comentou que só existe uma maneira de manifestar. Que maneira é essa? Consciência, né? Você só pode aonde é real, que é na mente, né? Então só existe essa maneira, mudando a mente, entendeu? Mas para mudar a mente, né? Para mudar a consciência, muitas vezes você precisa de diversas ferramentas. Aliás, assim, quanto mais inconsciente a tendência é que você precise de mais ferramentas para se convencer de uma mudança. Então, você vai precisar, se você tem esse conhecimento, né, de, sei lá, fazer afirmações, fazer gratidão, meditação, diversos exercícios para se convencer de alguma coisa. Enquanto se você entende que tudo já é da mente mesmo, aí você muda a mente instantaneamente. Você fala, tá, então agora minha vida é essa. E automaticamente as coisas começam a mudar, mas não tem como ser de outra forma a não ser a mudança da consciência. Porque é a única coisa que muda, né? Sim, sim. Acho que já fizeram essa pergunta aqui mais de uma vez. Pedro, defina saber. Defina saber tudo que você sabe. O que que você sabe como o mundo é? É uma afirmação, né? Que você acaba dizendo que é uma verdade. Então, acho que uma definição mais próxima é tudo aquilo que você afirma como verdade. Equilibradamente. Sentir que tudo o que precisa na hora que precisa é ser abundante, mas o desejo é o que motiva a manifestação. Não foi bem uma pergunta, foi mais uma afirmação dela, né? Uhum. Adriano, para você, trabalho e dinheiro são causa e efeito? Olha, sim. Ah, se você trabalha, com certeza você tem que ter alguma coisa para te remunerar, né? Mas eu não acredito que o trabalho seja a única forma ou o único caminho que você tem para ganhar dinheiro, porque existe essa coisa do dinheiro inesperado, você pode ganhar dinheiro através de um sorteio, sei lá, Mega Sena. Existem Uhum. essas formas de se ganhar dinheiro, né? Eu acho que foi mais sobre esse conceito que ela quis perguntar. Esse conhecimento acabaria com os 90% dos filmes, né? Imagina o filme começando, aí tem um, tipo, isso foi o Jacques falando. Ah, cadê? Você acha que ter uma boa autoimagem ajuda a viver esse ensinamento? Ajuda você a viver melhor, né? Não exatamente esse ensinamento, mas, como eu falei, tem pessoas que não têm, nunca viu, né, sobre esse conhecimento, mas tem um conceito sobre elas mesmas que ela gosta. Então, acaba que a vida dela acaba sendo melhor por conta disso, né? Ela tem uma autoimagem que ela gosta sobre ela e ela vai viver gostando de ser quem ela é, né? Claro que com limites de não saber isso, mas tudo bem.
Então, não é nem relacionado a esse ensinamento, mas sim como gostando de si mesma, né? O conceito que tem. Existe uma corrente agora que fala mesmo que quando você acessa no físico e comemora, você acaba perdendo, porque meio que afirma que não tinha o que diria. Gente, isso aí é uma crença meio, sei lá. Eu ainda não concordo com essa crença aí. Eu acho que tem que tomar. Eu tô falando da minha visão aqui, tá, gente? Eu acho que vocês têm que tomar um pouquinho de cuidado com o que vocês colocam na cabeça aí. Tipo, acho que nem tudo que se fala na internet ou, sei lá, de onde vocês vêm, essas coisas, tem que se acreditar, né? Porque, para mim, não faz sentido eu acreditar que eu vou acabar de conquistar algo e acreditar que só porque eu vou comemorar algo eu vou perder. Não, é muito pelo contrário. Se eu conquistei algo, eu vou comemorar, é porque isso precisa ser comemorado e porque eu quero ter muito mais comemorações na minha vida, sabe? Qual que é a sua visão sobre isso, Pedro? Eu acho que esse conhecimento pode levar a alguns absurdos, né? Como esse, porque não faz sentido nenhum. Tipo, é como. Primeiro que há uma separação, né? No momento que a pessoa fala isso, é como se, ok, eu tenho que manter na minha mente que eu tenho, porque um dia vai aparecer no físico e eu não posso comemorar, porque aí eu tô me enganando que eu não tinha antes. Então não faz sentido algum. Mas tem muitos problemas envolvidos com esse tipo de fala, né? Como, por exemplo, a dependência de algo também, né? Algo físico. Por que que a pessoa deve depender disso para estar feliz ou não? Enfim, se for falar sobre esse assunto, tem muita coisa para falar, mas eu não vejo sentido. Exatamente. Aqui a Flávia falando, comemorar só faz com que venham mais conquistas. Eu acredito que essa seria a melhor crença nesse sentido, né? É, seria melhor. É, ah, exatamente. Comemorar é uma forma de dizer que está gostando da nova realidade. Eu acho que realmente isso afirma mais ainda do quanto você gostaria de cocriar aquilo, né? Que você está comemorando. Sim. Ateliê. O pessoal fala para você se sentir feliz para que tenha, mas quando conquista você não pode ficar, tipo, não pode ficar feliz, né? Não faz sentido nenhum. Não. Talvez essa fala não esteja ligada à neutralidade das coisas. Pode ter sido tudo um questionamento confuso. Eu não sei, assim, eu já me perguntaram sobre isso antes, né? Que tinha um pessoal falando sobre, enfim, até ficavam com medo de comemorar e tinha que ficar triste. Mas eu não sei exatamente o que estão pensando, né? De onde que surgiu esse tipo de raciocínio. Acho que está relacionado ao que a Isa Gonçalves falou aqui. A famosa alegria cadê? Alegria de pobre dura pouco. Em outras palavras, né? Eu acho que essa é uma crença que muita gente tem, né? Sim, acho que pode ter vindo daí mesmo, né? Tipo, tem que se manter numa. Ah, isso é normal pra mim. É, é, exato. Aqui um questionamento do Jacques sobre ainda esse conceito, né? Como é que você diz para a consciência, olha, consciência, você pode tudo, mas não pode comemorar, não pode tudo mais, É, não pode tudo mais, tipo, realmente. Adriano, na numerologia, qual seria o número do Pedro de acordo com o perfil dele? Eu não sou numerólogo, eu não manjo nada de numerologia, que eu só perguntei pro Pedro no início da live, né? Porque de repente vai que ele tem esse conhecimento sobre ele, né? Mas eu não manjo nada de numerologia. Se vocês quiserem, eu posso conversar com o Yubi Miranda, que ele já veio aqui com a gente.
Só que ele trouxe as previsões de 2025 de acordo com a astrologia, né? Mas ele também é numerólogo. Então eu posso, de repente, combinar com ele um próximo episódio aí para a gente falar só de numerologia. Tá aí vocês que dizem aí se é legal para vocês, tá? Ah, Adriano, ah, é, tipo, você entrevista várias pessoas com visões diferentes, né, das coisas. sim, sim. E como que você fica assim no meio disso tudo? Você tem um pensamento teu de como você enxerga as coisas? Cara, eu tenho, realmente é muita coisa, né? Tipo, são muitos ensinamentos, uns são um pouco diferentes dos outros, e eu tenho que filtrar, né? Eu tenho que filtrar Sim, o que é interessante para mim ou não. sim, Então, eu acho que é tudo uma questão de decisão. Tipo, isso faz sentido para mim? É isso que eu quero para minha vida? Isso ressoa com os meus valores? sim, Então, aí, se ressoa comigo, aí eu levo para minha vida. Se não, eu acabo não levando. sim. É que é muita informação, né? É, realmente é bastante informação, mas também, tipo, não tem como lembrar de tudo, né? Sim, sim. Mas eu sou um cara, assim, que tem uma cabeça mais aberta para as coisas, né? Isso me permite experimentar coisas novas, assim como os conhecimentos que você compartilha aqui, né? Uhum, Só que realmente às vezes pode causar uma certa confusão, né? uhum, Porque é um conhecimento batendo de frente com o outro. Mas em momentos que eu vejo que não dá certo para mim, eu acabo desistindo uhum. ou aplicando em algum outro momento que eu vejo que seja mais oportuno, sabe? Sim, sim, Para não ter que ficar tipo praticando tudo de uma vez, porque senão acaba tipo acabo me frustrando, né? Porque nem tudo ali vai, porque não dá, né, para praticar tudo de uma vez só, de todos os sim, conhecimentos que vêm até mim, enfim. sim. Vocês acreditam em destino? Mais ou menos. Mais ou menos. Aí eu acho que está um pouco relacionado com a pergunta que o Pedro fez, né? Porque, por exemplo, na astrologia, se a gente for ver lá, a astrologia vai dizer que você é assim assado, que pelo fato de você ter nascido nessa data, você tem ascendente, você tem o signo solar em tal, o ascendente em tal, e você tem tendência para ser assim, assim assado, sabe? Então tem ali traçado meio que um destino, não exatamente qual é esse destino, mas sim de repente a sua personalidade, algo assim. Eu acho que o fato de já ter a sua personalidade meio que traçada já diz para onde você vai, mas que aí também tem a questão do livre arbítrio, que você é quem decide, né? Tipo, você é a pessoa que você é, mas é você quem decide para onde você vai ou quem você quer ser, enfim. Sim. E o que você pensa sobre isso, Pedro? É o mesmo sentido? Ou, tipo, Então, eu acho que destino não é um lugar lá na frente, né? Tipo, uma linha do tempo, não tá ligado ao tempo. Eu acho que tá ligado à consciência também, né? Então, eu acho que todo mundo tá destinado a ser consciência, não tem como você ser outra coisa. Em essência, você está destinado a isso, né? E é isso que você já é. E entre você reconhecer isso, não reconhecer, existe um caminho. Depois que você reconhece, também acaba tendo outro. Então você acaba vivendo, né, diversas coisas, mas você sempre será consciência. Não tem como você ser algo além disso. Então eu vejo um pouco dessa forma. uhum. Tem uma outra dúvida aqui. Pedro, você ainda precisa se lembrar de quem você é? É importante, né? Se eu esquecer de quem eu sou, eu vou Aham. começar a achar que eu, sei lá, sou um criador de conteúdo, por exemplo. Vai E ficar meio aí, no mundo. e aí é só isso que eu serei, entendeu? Então, é sempre importante se lembrar. Eu já conversei com outros criadores de conteúdo, né, sobre isso, tudo mais.
acaba sendo muito fácil de você meio que se perder no personagem, né? Então, sei lá, o que você fala acaba tendo mais relevância do que o que você é. O que você faz define quem você é. Os teus conteúdos definem quem você é. Tudo isso. Então, é importante estar consciente para você perceber isso. Senão, quando você vê, sei lá, você está dependendo de like, de pessoas gostando dos teus vídeos, das tuas lives, enfim. E aí você já se perdeu totalmente, né? Então, eu acho importante, com certeza, se lembrar de quem você é. Sim, faz todo sentido, realmente. É, porque senão você vai ficar à mercê do mundo, né? Tipo, Sim, é aquilo que a gente até falou anteriormente, durante essa live mesmo, é que se você não toma a decisão de quem você é, as pessoas é que vão dizer pra você, né? sim. Jaques. Adriano manda super bem nas entrevistas, adoro os cortes, sou louco. Fera demais, ainda mete uns efeitinhos. Pô, que isso, brigadão, cara, valeu demais. Adriano, já se vê hoje um grande no que faz? Pra mim, já é. Bora lá, tamo junto. Cara, obrigado aí pelo apoio. E realmente é uma das coisas que eu até me pergunto, que eu me vejo me perguntando sobre uma pergunta sobre o que o Pedro também trouxe na primeira live, né? Tipo, Adriano, se você acredita que o Cosmicamente é grande, ele já é. Tipo, e eu acredito sim que é grande. Pode não ter lá um monte de seguidor agora, se a gente for entrar no Instagram, mas eu acredito que seja assim um grande projeto, né? Eu tenho muitas ideias do que executar e eu quero fazer muita coisa, não só pelo Cosmicamente, mas também pela minha agência e eu acredito sim que existe essa grandeza dentro de mim e nas coisas que eu faço. Então, é se lembrando de quem você é, que você se mantém consciente de quem você é. Você sempre se lembra, né? A questão é do quê? Você pode se lembrar de algo que você não é, mas que você acha que você é, e aí você se mantém sendo aquilo. Ou você se lembra de quem você realmente é, em essência, né? Que eu e você somos a mesma coisa. E aí você, né, acaba vivendo um outro tipo de vida. Sobre o mesmo assunto, Pedro, então sou porque continuo todos os dias sabendo que sou. Tipo, logo, se eu faço afirmação para mudar, eu sei que sou a pessoa que não tem afirmando para ter. Assim, esse tipo de afirmação, né, ele já vem de uma separação, então não é uma lembrança, não é uma afirmação de lembrança, né? Tipo, eu sei que meu dia hoje vai ser assim porque você realmente sabe. E sim você afirmando que vai ser porque você não sabe se vai ser, mas você quer, entendeu? Então acaba sendo diferente. Se eu esquecer, por exemplo, de respirar, eu vou perder o ar e começar a sufocar. Aí eu lembro e volto a respirar. Se eu lembrar, se lembrar, deveria ser como respirar, né? Exato. É, Tem uma pergunta aqui legal da Psique Melli. Como você se definiria, Pedro? como eu me definiria? Uhum. Assim, eu sei que tudo que existe é consciência, né? E as informações na consciência estão mudando. Então, acho que a forma mais próxima, né, de falar assim seria como ser um nada, mas que também pode ser tudo, né, ao mesmo tempo. É uma ideia um pouco confusa, né, para algumas pessoas, mas essa é a sensação por trás. Interessante. Precisa ignorar o 3D? O que seria esse 3D? Tem a ver com dimensões e tal? Acho que o 3D é o ambiente, né, que as pessoas falam, que o que as pessoas veem, e eu Uhum. não acho que seja
muito bom, né? Ignorar o 3D. Eu acho que o mais importante é você entender que não tem 3D, né? O que tem são informações. Então, o que você vê, né, na tua vida, sei lá, um prédio, um carro, como que isso existe? Entendeu? Por que que isso existe? Da onde que veio isso? Aí você começa a entender o 3D e não simplesmente ignorar. Não acho que ignorar seja o caminho, até porque uma pessoa que precisa ignorar o 3D, o que ela vê, por que que ela precisa fazer isso, entendeu? Se não para mudar aquilo que ela precisa. Então, não acho que seja algo muito produtivo. Uhum. Outra dúvida aqui. Então, é porque eu não lembrar de quem eu sou que eu me limito em quem eu posso ser, mas me lembro lembrando, ou quer dizer, mas me lembrando quem eu verdadeiramente sou, que eu posso ser de fato quem eu quiser. Você se lembrou de quem você é, essencialmente te dá a liberdade de poder ser qualquer coisa. Uhum. Uma pergunta interessante é de onde vêm as ideias? De onde vêm as ideias? É, do mesmo lugar onde vem tudo, né? Da mente. A aceitação social pode ser considerado um obstáculo grande para a prática desse conhecimento? É, Bem grande. Porque a tendência é que haja uma rejeição social, né? Muitas vezes. Então, se você precisa de aprovação, de que as pessoas gostem de você, você já não vai ser você, né? Você vai ser uma tentativa de agradar o que as outras pessoas pensam. E isso já acaba, fugindo totalmente da você poder expressar esse conhecimento, né? Ou praticar ele. é, eu acho que isso está relacionado até com algumas coisas que eu aprendi sobre energia masculina e feminina, sabe? E posicionamento. Que quando a gente está muito na esfera materna ou feminina, a gente acaba aceitando ou procurando muito a opinião das pessoas, sabe? Uhum. E o fato é que quando a gente não está nessa energia masculina, a gente deixa de arriscar, sabe? Tipo, porque é realmente a energia que traz isso pra gente, que é o arriscar-se. E ir para cima Uhum. e para mais, né? Então, assim, eu vejo que quando a gente busca muita aprovação, opinião das pessoas, é realmente porque existe uma certa falta desse masculino, sabe? Sim. A pessoa acaba precisando o tempo todo que alguém pense, valide o pensamento, enfim, e acaba não confiando nas próprias ideias. Isso, sei lá, tem várias formas de ser potencializado, né? Até inteligência artificial, hoje em dia, as pessoas podem o tempo todo buscar aprovação até de uma máquina. Exato, exato. É porque hoje em dia, né, o pessoal qualquer coisa agora vai chat GPT, né? Sim, Então, se tudo é informação e toda informação vem de Deus, então toda dificuldade em se ter algo vem da separação? Boa pergunta. exatamente. Exatamente. No momento que você se separa de onde vem tudo, né? Por mais que não seja possível você estar separado, porque você essencialmente sempre faz parte, né? Mas você pode se iludir e achar que você é um indivíduo limitado, né? Quando você se identifica como esse indivíduo, já vem as limitações desse indivíduo, dessa ideia, que está separada. E aí você vai viver nesse mundo, dentro dessas limitações. Quando você meio que deixa de ser esse indivíduo e volta à consciência, não tem mais dificuldade, porque não é exatamente aquele indivíduo que faz alguma coisa, e sim algo muito maior, né?
que é o que realmente faz as coisas. Uhum. Pode falar mais sobre sua ideia de um mundo material essencialmente não ser verdadeiro? Como eu falo sempre, né? A realidade é consciência. Eu acho que você colocar um material como acima da consciência já vai criar essa dependência, né, do mundo material. Não é que ele não seja verdadeiro, ele reflete a consciência, né? Ele reflete a, a realidade. Mas o problema é você não saber disso e começar, sei lá, a depender das coisas que estão no mundo para se definir, para ser livre, para, enfim, para tudo. Tem uma outra pergunta aqui relacionada à anterior. A separação que torna as coisas como sendo difíceis de se conquistar? Sim, é só a separação. No momento que você se lembra, né, e deixa de ser apenas aquela pessoa, né, buscando uma mudança, muita coisa muda, inclusive a facilidade com que as coisas mudam. Sim. Gisele, como você vê Deus nessa criação consciente? A gente escolhe o que quer viver e como fica Deus nessa questão? Não é como se Deus fosse algo separado, né? Eu acho que o problema é esse conceito de Deus onde você porque essa pergunta já vem do indivíduo, né? É você separado de Deus perguntando como que Deus fica. E não é esse o ponto, é você entender que não existe separação entre você e Deus, né? Então, enquanto você está vivendo aquilo que você quer e tudo mais, quem está vivendo? Não é essa pessoa, entendeu? Sim, sim. O pessoal já meio que acabou as dúvidas aqui. Galera, se vocês tiverem mais, vão mandando aí, ou eu já vou partindo pro encerramento, porque já foi 1 hora e 35 minutos aí de live com o Pedro, né? E ele tem outros compromissos, né? É 3 horas, né? Até as 3 dá pra. Você que Bom, sabe. galera, aí é com vocês. Se vocês tiverem mais alguma dúvida aí, manda aí pra gente, que o Pedro vai respondendo aí pra vocês. Carla, sempre bom ouvir o Pedrão. Valeu, cara. Aí sim. Bora lá. Então, se a informação é livre e sem limites, o que vivemos hoje é um paradigma onde criam ideias e limitaram essas ideias. Sim, que você vive hoje, que todo mundo vive hoje, né? Não que seja exatamente a mesma coisa, mas a filosofia na qual a maioria das pessoas vive foi criada, foi pensada, né? Foi um sistema criado, pensado de como se deve viver a vida. E claro que tem variações, né, de país para país, mas essencialmente, se você começa a ampliar, né, sempre o fim desse paradigma é o dinheiro. Então, o dinheiro ele acaba sendo o Deus do mundo, né? E as pessoas vão fazer de tudo para isso, para daí ter uma vida completa onde elas podem, onde elas têm poder. Então, é uma ideia que já está em operação há bastante tempo, mas acaba limitando as pessoas e colocando elas nessa posição de fraqueza mesmo, né? Onde se precisa fazer coisas, precisa agradar pessoas, precisa de sacrifício para um dia chegar naquele momento onde você pode começar a viver, né? Uhum. Continuando, porque eu posso pegar uma informação que não tem limites e criar uma narrativa em torno dela. Né? Pedro, depois de aplicar o conhecimento, saber que tem tudo, já viver ideias pelas ideias, o que tem agora de próximo desafio?
que tem de próximo desafio? Eu não entendi muito bem. Você entendeu? Não. Jacques, explica um pouquinho, um pouquinho diferente. Faz a pergunta aí, reformula ela pra gente. Vamos para a próxima aqui. O dinheiro, por exemplo, é apenas uma informação, mas que se criou toda uma narrativa sobre essa informação. É que assim, tipo, absolutamente tudo que você vê, né, das informações que as pessoas vivem é uma filosofia de vida. Então, quando você conversa com uma pessoa, não é exatamente com uma pessoa que você está conversando, né? Consciência. Apesar de ser, o que você está conversando é com uma filosofia, né? A pessoa, ela vê o mundo de uma forma e aquilo acaba sendo passado para você. E sendo talvez reproduzido por você também, né? Mas é um conjunto. O coletivo ele vai carregando uma filosofia, vai confirmando, né? Porque tudo que você acredita deve ser manifestado, então aquilo é confirmado cada vez mais e, e as coisas mudam, mas dentro dessa filosofia, né? Então existem mudanças, as pessoas mudam de estilo de vida, enfim, aparência e tudo, mas é tudo dentro da mesma filosofia, dentro do mesmo paradigma. E você sair desse paradigma te dá outras possibilidades, entendeu? Uhum. Cara, eu me lembrei de uma questão aqui, que eu acho que o pessoal deve ver muito nos conteúdos, assim, sei lá, da Eleanor Reeves, não tenho certeza, sobre manifestação e você fazer aqueles exercícios de visualização, sabe? Você acha que isso funciona ou, tipo, nada a ver? Ou, enfim, tá dentro da crença da pessoa de que se ela fizer isso vai ter algum resultado, alguma coisa assim? Exatamente. Depende muito da fé da pessoa, né? Se ela faz aquilo com plena convicção de que vai gerar alguma coisa, vai. Mas muitas pessoas fazem o oposto. Tipo, ficam afirmando, né, a mudança, mas ao mesmo tempo aquilo reforça a condição atual dela. Então a condição atual dela acaba até se expandindo, né, e aumentando, porque enquanto ela lê, o que ela reconhece é que ela não está naquela condição. Então aquilo se expande. Uhum. Bom, vamos lá. Eu acho que o Jacques aqui ele reformulou a pergunta. Se já se alcançou a paz interior, o desapego e a independência do mundo, já sabe que pode viver tudo, tudo de tudo. O que pode ser um desafio? O que pode desafiar alguém nesse ponto da consciência? Falar sobre isso acaba sendo um desafio. E, e é por isso que eu faço também isso, né? Porque não é algo tão simples, né? Porque é um outro paradigma totalmente novo, entendeu? Então, tudo aquilo que se considera crescimento, evolução, até desafio mesmo, não é. Então, passar um novo paradigma não é tão simples assim, né? Mas acaba sendo a única coisa que hoje para mim, vale alguma coisa fazer, né? Uhum. Pedro, se você não tivesse nada e quisesse viver uma experiência, você apenas iria viver aquela experiência, pois você receberia todas as condições necessárias? Assim, se você sabe disso, você se coloca em situações que você sabe que as coisas vão mudar. Então, você acaba tomando decisões, né, fazendo coisas que até excedem as suas condições atuais, porque a condição acaba não tendo essa relevância, né, no momento da decisão. Então, quando você toma uma decisão, você não pensa se você pode ou não, você pensa se você quer ou não, né? Muda a dinâmica. Uhum. Viver deixando fluir sem resistir, sem pensar ou fazer afirmações para o futuro gera mudanças com realizações?
Não é exatamente assim, né, como as pessoas pensam. Acho que a afirmação é algo que acontece. Então não é eu não fazer afirmação ou não pensar, né? Eu tô sempre pensando, mas é outro tipo de pensamento, né? Eu tô pensando a partir do entendimento, da realidade. Então as afirmações que eu faço são sobre ideias, né, pensamentos que eu realmente quero e não, por exemplo, pensar em resolução de problema, né? Que é algo que eu não faço hoje em dia. Mas é pensamento do tipo, sei lá, agora a minha vida é desse jeito. E aí eu passo a viver outra coisa. E por aí vai, entendeu? Acaba sendo mais solto e mais fluido nesse sentido. Mas não é como se não tivesse isso, né? Tem pensamento, tem afirmação. Entendi. Bom, galera, a gente já está meio que quase chegando no horário aí para a gente finalizar, né? Mas antes de finalizar, eu gostaria até de pedir para o Pedro trazer, por exemplo, algum conceito ou não sei, algum insight que você acha que seria muito interessante trazer ou algum ponto que a gente não tocou ainda no assunto para a gente seguir com o encerramento. Eu até falei para alguém, não lembro para quem esses dias, mas é o próprio conceito do tempo, né? Como só existe mente, que a gente estava falando, Uhum. você, na verdade, sempre tem a possibilidade de resolver tudo nesse momento. O problema é você pegar o que você viveu ontem e continuar trazendo as mesmas informações, porque você continua vivendo. E isso se expande, né? Parece que você cada vez mais se envolve naquele problema. Mas não é que você é aquilo, é que você escolhe todos os dias ser pensado por ontem e não pensar em algo novo. Então acho que reconhecer que essa linha do tempo acaba controlando a tua vida, né, controlando a forma como você vive, só de ter consciência disso você já pode falar, tá, então não vou mais deixar o que eu era ontem determinar quem eu sou hoje, e a partir de agora eu sou isso. E as coisas começam a mudar de uma forma muito mais fluida. Legal, interessante. Galera, vai deixando o like aí de vocês, vai interagindo aí com a gente para dar aquele apoio na live, né? E lembrando que depois que eu encerrar aqui, eu vou deixar gravado, tanto no meu perfil, quanto do Pedro, quanto do Cosmicamente, tá? E que eu também vou deixar gravado lá no YouTube, beleza? Adriano, você é foda. Pedro, você é foda. Obrigado por essa live. Pô, gratidão, gratidão a você aí, que Obrigado. interagiu bastante com a gente também. Isso eu costumo falar para todo mundo que participa das lives, que a live não seria da forma como é se não tivesse vocês também participando, interagindo com a gente e fazendo isso acontecer. E, gente, eu sou extremamente grato aí por vocês estarem aqui, apoiando meu projeto, apoiando tudo que eu ando fazendo aqui. E para quem ainda não segue o Cosmicamente, ou para quem ainda não me segue, sejam todos muito bem-vindos, né? Eu vou trazer não só o Pedro, mas também outros especialistas aí para a gente conversar. E a partir de agora eu sou isso. É uma ideia realmente do cacete. Então, beleza, é isso aí, cara. Boa crença. Então, gente, eu acho que a gente vai ficando por aqui. E, Pedro, sou muito grato aí por você ter aceito esse convite. Mais uma vez, complementando aí, trazendo muito conhecimento para a galera, né? E explodindo a cabeça de todo mundo, como sempre. E, com certeza a gente vai ter novas oportunidades aí de fazer mais lives. Ah, Vamos ver aí de acordo com o meu planejamento. Aí, qualquer coisa, a gente faz um novo convite aí para a gente marcar, tá? Tá bom. Adriano manda muito bem, sucesso. Sucesso aí. Brigadão, cara. Valeu mesmo. Valeu demais. Então, gente, é isso aí. Pedro, você tem mais alguma coisa para falar para a galera? Não, eu só quero agradecer o convite aí mais uma vez, né? Para falar aqui com você, acho que sempre ajuda o pessoal, né? Uhum. E agradecer também a participação de todo mundo, né? Os comentários. E que aconteça mais vezes.
Não, com certeza. Então é isso, gente. Valeu demais aí. Qualquer coisa, manda um direct lá para mim. E tamo aí. Valeu, pessoal. Valeu, gente. Até Tchau, mais. tchau.